Olá, este é um canal sobre motores. Hoje vamos montar a caixa de câmbio 8S180 de 8 marchas com divisor. Bem, como é esse divisor? O nome certo é demultiplicador, mas também pode ser chamado de divisor. Na verdade, na de 8 marchas aqui só tem o demultiplicador. Aqui na verdade não tem divisor. O divisor está na de 16 marchas, lá tem divisor e demultiplicador. Bem, falando em russo, pode-se chamar isso também de divisor, que seja divisor. O sentido continua claro, a imagem está aí, então acho que ninguém vai confundir. A desmontagem e análise de defeitos dessa caixa estão no meu canal. O link estará na descrição para quem quiser conferir. Agora vou começar a montagem. Ou seja, aqui tem muitas peças novas, quase não sei, em 100, 120, 130 mil muitas peças novas, por isso vou fazer a montagem completa. Ainda preciso limpar a junta, mas isso é detalhe. Então, primeiro de tudo, preciso montar o eixo secundário. O eixo secundário vai ser novo. Vamos lá. Então, já vemos que o eixo novo não tem esse tubo de óleo, então agora vamos tentar tirar esse tubo e colocá-lo aqui. Então basicamente os eixos são iguais. Para tirar o tubo do canal de óleo, eu pego uma barra dessas com diâmetro de 10, passo ela por dentro e encosto nesse tubo. Preciso colocar esse tubinho de óleo no eixo novo. Claro, dá para fazer uma ferramenta especial, mas uma chave de boca 14 serve. Aqui ela apoia, não precisa de muita força, só isso. Vou fazer isso quando montar o eixo secundário. Vou colocar todas as engrenagens, montar ele completamente e só depois vou colocar esse tubo de óleo. Então todas as peças para esse tubo são novas. Conflito das juntas da embreagem, um cone, outro cone para o divisor, anéis, cones, segundo, terceiro, quarto, cones das marchas, anéis. Cubo, rolamentos de agulha, várias buchas, travas, molinhas, arruelas. Inicio a montagem do eixo secundário, fixo as travas e instalo primeiro a segunda marcha. Aqui temos a ré, a primeira, a segunda, a terceira e o eixo primário como quarta. E elas também, então, a primeira é a quinta, a segunda é a sexta, a terceira é a sétima, a quarta é a oitava. Quando elas funcionam com o divisor, não com o divisor, mas com o demultiplicador, para ser correto. Coloco o rolamento, passo o óleo, coloco a engrenagem. Bem, a TZF original. Estou observando como o novo anel e o novo cone se encaixam, ou seja, vemos qual é a folga. Certo, a engrenagem está instalada, coloco o cone da segunda marcha, em seguida instalo o anel. Agora instalo o cubo da primeira, segunda, quinta e sexta marcha. Anel. Depois pego as molas e travamentos novos. O travamento é colocado ao longo, depois pego a luva da primeira e segunda marcha e instalo. Com uma chave de fenda preciso pressionar o travamento para que a luva encaixe. Pronto, a luva está no lugar. A segunda marcha está montada, o rolamento da primeira marcha. Depois o anel já pode colocar assim junto. Essas saliências encaixam no lugar onde fica a molinha, a engrenagem. Primeira marcha. Certo. Em seguida eu instalo o trava do engate da marcha a ré. Ele simplesmente se encaixa nas estrias. Anel. Rolamento de agulhas da marcha a ré e a própria engrenagem da marcha a ré. Em seguida eu instalo o rolamento, eu o aqueci e estou colocando ele ainda quente. Tudo instalado, o rolamento foi colocado quente, ou seja, eu o aqueci no fogão.
Agora eu preciso virar o eixo e montar a terceira marcha. Instalei a engrenagem da terceira marcha, rolamentos novos, engrenagem nova. Agora coloco o cone, o anel. Vou repetir, aqui estão o cone e o anel novos. Dá para ver a distância aqui, ou seja, neste ponto. É por causa deste anel que quando a luva começa a se mover para entrar nesses entalhos, no cone a marcha é engatada. Este anel serve para frear. Ou seja, a engrenagem está girando e este anel a desacelera e para. Ou seja, quando ele iguala-se, ou melhor, para as velocidades, nesse momento a luva entra nesses entalhes. Ou seja, se a marcha está difícil de engatar, se a alavanca não vai direito, a primeira coisa que está desgastada é o cone e o anel. Certo? Então agora vou instalar as marchas 3 e 4. Vou usar a luva antiga temporariamente para mostrar tudo, pois ainda não tenho a nova. Depois, para não precisar voltar a filmar, eu só coloco a luva nova e pronto. Não vou colocar os anéis de trava para não complicar, assim fica mais fácil. Coloquei os fixadores do mesmo jeito das primeiras duas marchas. Continua. Da mesma forma a luva é colocada, então aqui o anel também é encaixado e o cone é instalado do mesmo jeito. Depois o rolamento é colocado quente. Esquentei bem e vou instalar, está no fogareiro. O rolamento é aquecido a 200 a 250 graus. Assim ele se encaixa sozinho, certo? Agora o anel. Bom, é assim que fica. E aí, em seguida, aqui já vai assim o eixo primário. Sobre as marchas, aqui está a ré. Quando o demultiplicador está ligado, temos a primeira, segunda, terceira e quarta marchas. Quando desligado, temos a quinta, sexta, sétima e oitava. Cada engrenagem faz o trabalho de duas marchas. Pronto, o eixo secundário está montado. Eu não tenho dúvidas sobre o eixo intermediário. Aqui não faço nada com ele. Agora monto o G-multiplicador e seguimos. Preciso montar o divisor agora. Coloquei as molas, a grossa, a fina e o fixador. Primeiro instalamos o eixo intermediário, instalamos o eixo primário, intermediário, assim colocamos os cones, anel da quarta marcha,
Então esta é a primeira, a segunda. Então a tampa do lado do eixo primário é virada e de preferência aqui eu tenho uma mesa com um furo, né, para que o eixo primário possa passar. Então primeiro é instalado o eixo intermediário, alinham-se as linguetas para encaixarem no acionamento da bomba de óleo, depois posiciona-se o eixo e realiza-se o encaixe. Em seguida instala-se o eixo primário, no eixo primário vão o corno do eixo primário e o anel do eixo primário. Depois instala-se o eixo secundário montado e um pouco do eixo intermediário. Dobre, una tudo, instala os garfos no rasgo, coloca as faces nos deslizantes dos garfos e por fim deixe só os garfos. Foi feito para não causar confusão. A marcha a ré encaixa aqui, com tempo nas paredes do som e no desenho animado. Aqui não entra no engate. Aqui temos a primeira e a segunda, o engate é feito com o garfo do meio. E a terceira e quarta entram. O primeiro engate é a ré, depois primeira e segunda, depois terceira e quarta. Em princípio os garfos são intercambiáveis, esses deslizantes, e o garfo da ré e da terceira e quarta marchas eles são intercambiáveis. O do meio tem o seu próprio garfo. É preciso preparar o corpo, se necessário, desengordurar o local de assentamento. Aqui eu tenho um filtro, aqui também desengorduro, agora preciso colar ele com super cola para que não caia assim. Aqui está o filtro. Vou deixá-lo por enquanto para o adesivo secar. Agora preciso preparar a tampa, também desengorduro. Agora preciso instalar o corpo na parte de cima da tampa. Quais são os meus pontos de atenção? Então, primeiro este tubo de óleo precisa encaixar, depois os guias precisam alinhar, 1, 2 e também o filtro. Colei ele para não cair. Aqui eu preciso encaixar os garfos nesse encaixe. Aí na tampa eu vou pressionar, no corpo eu vou apertar esse fixador para afastá-lo. O filtro ficou colado, então passei o selante e vou trocar a junta. Antes de instalar o corpo. Preciso engatar a marcha a ré. Então aqui preciso engatar a marcha a ré. Ela não entra desse lado, né? Precisa colocar por dentro, puxar até aqui e trazer para fora o máximo. Dessa forma eu coloco por dentro e agora vou ajustar um pouco aqui para que ela não atrapalhe. Lá. Está tudo passado, o selante, a junta, está tudo pronto e preparado. O principal agora é encaixar o tubo para fixar os garfos e alinhar com as guias, legendas de Matorzok. Já encaixou quase tudo, aqui entrou, o rolamento entrou, agora os trilhos também, falta só uns 5 mm, agora preciso alinhar os garfos. Colocamos a carcaça aqui. Então, para encaixar esses garfos é preciso puxar esse gatilho aqui, apertar ele mais, colocar essas peças que seguram os garfos e também os 3 parafusos que seguram os garfos. A marcha a ré ficou desalinhada esse tempo todo, agora estou alinhando ela. Vou passar óleo nela e encaixar no eixo. Pronto, a ré está engatada. Estou colocando os parafusos, basta colocar 2 ou 3 ao redor para já virar a caixa de câmbio e apertar todos. Pronto, a tampa está totalmente apertada, agora vou colocar o copo. Como eu não troquei os rolamentos, não preciso ajustar nada, só coloco de volta as arruelas que estavam aqui.
Antes de continuar a montagem é preciso verificar a troca de marchas como está agora. Para ter certeza de que todos os garfos estão encaixados corretamente e todos esses parafusos estão no lugar, encaixados nos garfos, é preciso verificar a troca de marchas. Então, para que as marchas sejam trocadas sem o divisor, é preciso apertar esse gatilho até o fim. A placa lá dentro, se estiver nessa posição, simplesmente não deixa os garfos se moverem. Por isso, apertamos até o fim e tentamos engatar as marchas, girando um pouco o eixo com a alavanca. Começa. Isso é agora. Agora a marcha deve engatar. Ou seja, eu giro no sentido horário, aqui vemos que gira na direção oposta e assim por diante. Posso verificar todas as marchas, não vou filmar, já conferi tudo agora. Está tudo funcionando. Coloco o copo, lavamos, limpamos. Agora preciso trocar o retentor. Coloco o retentor usando a estação de abastecimento. Então, como eu não troquei os rolamentos, vou deixar apenas as arruelas antigas. Coloco algumas gotas de super cola e posiciono a arruela para que ela não caia. Na hora da instalação passo o vedante. No lugar onde o retentor se move, coloco uma gota de óleo. Deixo a junta antiga, ela está bem encaixada, não está rasgada, nada disso. Só desengorduro ela com solvente e instalo o copo. Então vou virar a caixa de novo. Agora vou instalar o multiplicador. Instalo a engrenagem central do conjunto planetário. Ela simplesmente encaixa no... Coloco o anel. Em seguida devo instalar o tubo de óleo. O eixo que aciona o demultiplicador, é aqui que o garfo de engate entra para acionar o demultiplicador. Essas são as duas posições, aqui tem um trava, aqui está. Então nesse eixo há dois canais. O trava, duas posições, ou está ligado ou está desligado. Certo, agora estou instalando o divisor, o demultiplicador, correto. É isso mesmo, ele só precisa ser encaixado por cima, garantindo que os estriados da engrenagem central coincidam com os das engrenagens pequenas. Então assim na canaleta vai o eixo, aqui como eu disse já vai o garfo, e depois estes aqui também. Será possível girar um pouco para a direita ou esquerda, cerca de 1 milímetro, mas é na tampa. Todos esses encaixaram. Agora vou instalar o garfo e fechar a tampa. Primeiro colocamos o demultiplicador, depois encaixamos as travas e os deslizantes no garfo. Agora preciso colocar o garfo. Instalo o garfo e o deixo um pouco de lado. Agora insiro o eixo. Lá basta com um pequeno esforço para passar por esse trava. Essa é a minha primeira posição. Podemos colocar o garfo. Essa é a segunda posição. Eu vou deixar em posição intermediária por enquanto. Vou colocar nessa posição para que eu possa apertar esses suportes laterais. Aqui está tudo montado. Agora posso fechar a tampa superior, ou melhor, a traseira. Certo, então passei o selante aqui, na tampa também passei o selante. Agora vou colocar a junta. E fecho a tampa. Agora preciso verificar se esses ressaltos aqui encaixaram nesses furos. Faço uma estimativa aproximada. Se preciso, giro um pouco o demultiplicador, que não está fixo, só está dentro da carcaça. Mais ou menos isso. Agora vou colocar a tampa. Preciso fazer isso e tenho que encaixar nas guias que seguram. Assim que coloco a tampa, já coloco os parafusos no lugar. Eles centralizaram o garfo para mim, para que ele não caísse para nenhum lado.
Agora eu preciso instalar o cilindro que liga e desliga o seletor. Vou deixar o cilindro antigo, ele estava funcionando, tudo certo. É assim que ele é instalado. Recomenda-se usar porca com trava de rosca. Abrir só com a pistola pneumática, segurando o pistão com a mão. Isso será suficiente. Não tem como apertar mais forte, porque o eixo simplesmente vai girar no fixador. Agora dá para passar um pouco de óleo no cilindro. Aqui tem uma junta nova, passei vedante, as paredes eu passei óleo, apertei o pistão e estou instalando o cilindro. O vedante saiu um pouco, mas não tem problema, ele não vai entrar para dentro mesmo. Vou instalar a tampa traseira começando pelos retentores. Pronto, já coloquei os retentores, agora só falta instalar a arruela e o protetor de poeira. Já terminei tudo aqui. Como não troquei os rolamentos, apenas recoloco a arruela. Para isso, coloco algumas gotas de super cola e colo a arruela para que ela não caia. Passei o selante, já que no kit não tinha essa junta aqui, tive que fazer uma artesanal. Peguei um pedaço de papelão que encontrei, era da embalagem do escapamento, Passei o selante e estou instalando a junta. Cortei a junta até o rolamento, porque aqui vai uma borracha, mas a nova não tem e não achamos. Vamos usar a antiga, que ainda está macia, só um pouco gasta, mas com a junta vai ficar tudo certo. Passei o selante, colei a arruela, coloquei os retentores e o guarda-pó. A junta está com selante, agora vou instalar a tampa. Vou instalar o flange. Quando desmontei havia óleo aqui. Ou seja, o óleo entra aqui por esses estriados, entre os eixos, por este flange, pelos estriados. Então aqui tinha, claro, era uma tampa para o óleo não sair para fora, mas mesmo assim vou tentar evitar essa possibilidade de o óleo entrar ali. Por isso uso bastante selante simples nesses estriados. Então, o lugar onde ficam os retentores e o lugar onde fica o rolamento, eu passo um pouco de óleo. O selante foi bem aplicado, que agora vai secar e acredito que o óleo não passará por aqui. Agora coloco a barruela aqui e passo um pouco de selante.
Ainda não apertei os suportes das forquilhas com chave 24, vou fazer isso agora. Agora fecho a tampa da marcha a ré. Coloquei a caixa para conforto, agora aperto o flange de novo. Agora é preciso bater um pouco para encaixar tudo, vai que alguma coisa não encaixou direito, só um pouco. Tudo encaixou bem, agora é só apertar novamente. Apertei tudo. Agora vai esse fixador aqui que prende esses dois parafusos. Eu coloco ele assim, desse jeito. Pego daqui duas soquetes 20 e 21, assim. O principal é que ele entra ali bem apertado, para que essas bordas travem ele. Pronto. Coloco a tampa aqui e o flange está no lugar. Agora preciso instalar a tampa. Apliquei o selante e estou fixando. Pronto, o flange está no lugar. Agora vou instalar o fixador. Esse cone aqui nas forquilhas tem um rebaixo igual. Ele também indica quando uma marcha está engatada. Assim, qualquer garfo pressionado ativa este sensor. Agora vou instalar o sensor de ré. Primeiro vai à esfera. Agora vou instalar o sensor que indica se o demultiplicador está ligado ou desligado. Ou seja, também tem uma esfera no eixo, um rebaixo, a esfera cai ali e o sensor liga e desliga. Em seguida instalo a tampa de proteção. Então em seguida vou instalar imediatamente a coifa. Certo, o garfo está pronto, vou instalá-lo agora. Está tudo muito bom. Agora aqui vai o rolamento de embreagem. Vou mostrar só para ilustrar. Ainda não tem o rolamento, ele vai ser novo. Então antes de instalar o rolamento é preciso passar graxa aqui no copo e também nas alavancas. Foi só para mostrar visualmente como fica instalado. Vou demonstrar no antigo. Depois instalo o corpo de fixação da Elma. Podemos olhar por cima e ver que todos esses aqui estão no mesmo nível. Todos os pinos encaixaram e a tampa está colocada. Antes de apertar os 4 parafusos, posiciono essas alavancas. Elas são colocadas de forma muito simples, assim mesmo. Depois aqui vão as molas. Para que essas molas não caiam, eu também as colo com vedante. O mecanismo de troca está no lugar e eu instalo os tubos de ar no lugar. Instalo o sensor do velocímetro. Também coloquei de volta o suporte que aqui vai para os cabos. Aqui as marchas são trocadas por cabos na caixa de câmbio. Coloquei o sensor do velocímetro. Pronto, a caixa de câmbio está montada.